Noturno. Eu sou a professora Roberta Vânia e esse conteúdo será voltado para o segundo caderno de História do terceiro bimestre. Vejam o vídeo até o final, façam suas anotações, tirem suas dúvidas que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Socialismo. O que é socialismo? É um sistema onde todos os meios de produção pertencem à coletividade, onde não existe o direito à propriedade privada e as desigualdades sociais são pequenas. O socialismo é uma sociedade superior ao capitalismo, pois ela prega a igualdade social, um grau superior de bem-estar e liberdade e a ausência de crises e desemprego. É uma economia planejada. Bom, o que nós podemos falar mais sobre o socialismo? O socialismo ele tem algumas características. A sociedade aqui é aquela sem classe, onde todas as pessoas têm as mesmas condições de vida e o desenvolvimento com os mesmos ganhos e despesas. A desaparição gradativa do Estado, a abolição da separação entre o trabalho material e intelectual, a necessidade de se renovar, as críticas são bem vistas e também existe uma liberdade de pensamento. Aqui nós vamos falar sobre a questão do caminho do burguês. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Como que começou o caminho do burguês? Nós tivemos na transição do feudalismo para o capitalismo, que a gente retratou muito sobre o feudalismo nos cadernos anteriores, antes de vocês entrarem de férias no meio do ano. No Renascimento e a Reforma Protestante, que varreu a estrutura medieval, nas navegações que colocaram a Europa como centro de uma rede de comércio mundial, na substituição da economia autossuficiente e agrária pelo comércio internacional e a produção fabril, e também na formação dos estados nacionais e governos absolutistas. Bom, no final da Idade Média, a Europa passava por modificações nos campos político, econômico, social e cultural. Nesse período aconteceu o declínio do sistema feudal e a quantidade de terra deixou de ser um sinal de riqueza. A partir de agora, seria a quantidade de dinheiro que faria uma pessoa ser considerada rica. Lembra que lá no feudalismo, o que fazia uma pessoa ser rica era a quantidade de terra. Mas aí, quando essa riqueza a terra deixa de ser sinal de riqueza, o que vai tornar uma pessoa rica a partir de agora é o dinheiro. E aí começa o surgimento da burguesia. Burguesia. O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista e está formado por proprietários de bens ou capitais. A burguesia ela surge no fim da Idade Média com a expansão do comércio e das cidades medievais. A palavra tem origem em burgos, que significa fortaleza ou pequenas cidades. O conceito burguesia ele foi mudando com o tempo. Na Idade Média eram os comerciantes e durante a Revolução Industrial os banqueiros e empresários. Bom lembrar, viu? O conceito de burguesia ele foi se modificando. Na Idade Média, quem eram os burgueses? Eram os comerciantes. Já durante a Revolução Industrial, eram os banqueiros e os empresários. Carta Magna. O que foi essa carta? A Carta Magna ela garantia aos nobres um comando mais justo por parte da realeza. Ela foi criada na Inglaterra em 1215, apesar de os reis estarem em uma posição superior a todas as classes no período, eles precisavam manter o controle da população e ter o apoio de parte dela, principalmente os que tinham acesso à informação e o armamento. Sendo assim, o documento tinha o objetivo de servir como uma balança entre os diferentes interesses da realeza e dos nobres, um acordo para que o rei não cometesse tantas injustiças. Na Idade Média, era organizada da seguinte forma: o rei ele tinha o poder total sobre os seus domínios e os nobres decidiam por seus feudos. Para mostrar autoridade, os reis utilizavam de tributação real e juramentos de fidelidade. Mas isso não garantia a falta de ambição da nobreza de alcançar mais espaço
social. O movimento operário. O que foi esse movimento operário? O movimento operário brasileiro viveu anos de fortalecimento entre 1917 e 1920, quando as principais cidades brasileiras foram sacudidas por greve. Uma das mais importantes foi a greve de 1917, em São Paulo, em que 70 mil trabalhadores cruzaram os braços, exigindo melhores condições de trabalho e aumentos salariais. A greve durou uma semana e foi duramente reprimida pelo governo paulista. Finalmente, chegou-se a um acordo que garantiu 20% de aumento para os trabalhadores. Bom, esses movimentos operários eram artificialmente controlados por lideranças estrangeiras radicais que iludiam o trabalhador nacional. Por conta disso, foi aprovada no Congresso em 1921 a Lei de Expulsão de Estrangeiros, que permitia, entre outras coisas, a deportação sumária de lideranças envolvidas em distúrbios de ordem e o fechamento de organizações operárias. O principal alvo dessa lei eram os anarquistas. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo do WhatsApp para ajudar cada um de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.